5 de Salmos. Vamos ler com a ajuda de Deus, na guia do Espírito Santo. Jardim Paulista, quinta-feira, 4 de setembro de 2025. As boas. Falo do que tenho feito no tocante ao Rei. A minha língua é a pena de um destro escritor. Tu és mais formoso do que os filhos dos homens. A graça se derramou em teus lábios. Por isso Deus te abençoou para sempre. Cinge tua espada coxa, ó valente, com a tua glória e a tua majestade. E neste teu resplendor, cavalga prosperamente pela causa da verdade, da mansidão e da justiça. E a tua destra te ensinará coisas terríveis. As tuas flechas são agudas no coração dos inimigos do rei, e por elas os povos caíram debaixo de ti. O teu trono, ó Deus, é eterno e perpétuo. O cetro do teu reino é um cetro de equidade. Tu amas a justiça e aborreces a impiedade. Por isso, Deus, o teu Deus, te ungiu com óleo de alegria, mais do que a teus companheiros. Todos os teus vestidos cheiram a mirra, aloés e acácia, desde os palácios de marfim de onde te alegram. As filhas dos reis estavam entre as tuas ilustres donzelas, à tua direita estava a rainha ornada de finíssimo ouro de Ofir. Ouve, filha, e olha, inclina teus ouvidos, esquece-te do teu povo e da casa de teu pai. Então o rei se afeiçoará a tua formosura, pois ele é o Senhor. Adora-o. Ouve, filha, inclina os teus ouvidos, esquece-te do teu povo e da casa do teu pai. Então o rei se afeiçoará a tua formosura, pois ele é teu Senhor. Adora-o. E a filha de Tiro estará ali com presentes. Os ricos do povo suplicarão o teu favor. A filha do rei é toda ilustre no seu palácio. As suas vestes são de ouro tecido. Levar-la-ão ao rei com vestidos bordados. As virgens que a acompanham atrarão a ti. Com alegria e regozijo serão trazidas. Elas entrarão no palácio do rei. Em lugar de teus pais, será a teus filhos que farás príncipes sobre a terra. Farei lembrar o teu nome de geração em geração, pelos que os povos te louvarão eternamente. Amém. Fala de Cristo, fala da sua igreja, fala também do povo do mundo. E que esqueçamos de muita coisa que nos prejudicou, que pensávamos que era Pai, que era Deus, era Salvador, era um Espírito bom, e também os amigos que conhecemos também, e as amigas também, em que não tinham nada de bom. E que o povo de Deus levou as saudades do Egito, por pior que pareça, levaram saudades do Egito. E, de vez em quando, de nós não tomarmos prudência, vem a saudade do mundo também. E vem a carnalidade, vem os pensamentos carnais, animais, e às vezes viram até diabólicos também. Nós precisamos esquecer para sempre que o mundo não é nosso e nós não somos do mundo. Somos de nosso Senhor Jesus Cristo, pertencemos aos seus cuidados, ao seu amparo, sua bondade, sua misericórdia, seus santos ensinamentos, e Ele é o maior lapidador de diamantes, que somos nós, diamantes, na presença de Deus. E Deus está nos polindo para fazer verdadeiros brilhantes na presença de Deus. Sozinho, a pedra eu falei, diamante, não brilha. Precisa o polidor do especialista. E o especialista está aqui hoje para polir esses diamantes aqui, tornar nós em brilhantes, para brilhar perante o mundo, perante os céus
e perante os infernos também. E não se esquecer das coisas passadas. Tem pessoas que não esquecem das coisas passadas, e o mundo era um tormento, o mundo era uma acusação, um eterno suplício, uma eterna tentação, sedução, e nos vencia sempre. E acabávamos sempre nos arrependendo dos grandes erros, dos grandes defeitos também. E o pior é que não os confessávamos, não confessávamos de vergonha de nós mesmos. Mas hoje nós temos o Senhor, irmãos, e temos que esquecer do nosso passado, nem sentir culpa e nem atração. Deus vai fazer essa obra hoje aqui no Jardim Paulista. Não sentir sentimentos de culpa, porque Cristo já nos perdoou. E tudo que o Senhor nos perdoou de moral, de caráter, de dignidade, está perdoado, deve ser esquecido. E o que fizemos demais também, certo, irmãos? E a não ser que a pessoa tenha uma condenação, tenha um compromisso, tenha um dever e uma coisa saudável com a sociedade, ele tem que tratar quando a sociedade lhe pedir, já é o encontro, ele tem que pagar a sua pena. Mas quanto à moral, caráter, dignidade, a forma de viver antiga, está perdoado. Que ninguém seja perseguido pela vida antiga, porque na hora do batismo o Senhor nos perdoou de tudo. Nascemos uma nova pessoa para servir a Deus em espírito e em verdade. O povo de Deus levou saudades, levou costumes, levou no coração. Podiam ter deixado tudo no Egito, mas levou no coração. E no meio do caminho muitos se arrependeram e não entraram no reino do céu. E hoje Deus manda essa palavra inicial para tirar o mundo definitivamente do nosso coração. Não é viver, não é gozar o mundo, não é comer, beber, ter prazer, casar, ter sensualidade, ser feliz, ser contente, ser rico ou ser pobre é um destino. Cada um de nós temos a nossa necessidade e capacidade e as oportunidades também. Mas a oportunidade máxima que nós podíamos ter, de um homem e uma mulher podia ter, é alcançar a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, ou melhor, a graça nos alcançar na face da terra e nos transformar para a vida eterna. É um trabalho de transformação, é doloroso. Nós não somos o que o Senhor quer, mas Ele vai fazer o que Ele quer de nós. Ele vai fazer o que nós precisamos ser para entrar no reino da glória do céu. O céu é dele, o céu é dele. Ele sabe que fez a terra, o inimigo veio aqui, pôs carnalidade. O Senhor deu a palavra outro dia que ele se ficou mais chocado, não sofreu tanto com a morte de Cristo, porque ele sabia que a morte de Cristo era uma vitória, era a vida. Mas a morte de Caim, de Abel, Caim matou, entrou a morte no mundo, entrou o pecado, a maldade, a malignidade, deu vazão para o inimigo ter a sua força. Mas Jesus Cristo veio tirar a força do inimigo, não do pecador, mas daquele que faz a vontade de Deus. E hoje precisa de doutrina, precisamos de ensinamento. A santidade muitas vezes fala mais do que a fé. E o Senhor disse, quando vier o Filho de Deus, achará fé na terra? Mas vai achar amor. Vai achar amor. Vai achar bondade e misericórdia. Porque as coisas vão se confundir no fim, irmãos. Escuta só as palavras que Deus está mandando aqui há muito tempo e em outros lugares. Não é mais os sinais, os prodígios, as maravilhas, as curas, multiplicação de pão. É a santificação, é a moral, é o caráter, a dignidade. Poucos países no mundo, por falta de orientação, por falta de luz, por falta de Deus, passam fome, morrem de fome, as mães não têm seio de leite para saciar as crianças, mas vamos dar um glória a Deus. O mundo tem tudo hoje em dia. O mundo tem dinheiro, tem prazer, tem diversão, tem remédios, uns mais que os outros, mas uns pelos outros, tem um conforto que nunca teve no mundo, privilégios, telefone no bolso. Quando que nós íamos pensar que ligar um telefone e nós ia ver do outro lado? Quando?
Quando que nós íamos pensar que o raio-x já vê a bexiga por dentro, vê o nenezinho por dentro, até os defeitos e a saúde? Quando que nós íamos ver? Então, o mundo, irmão, está suprido. A ciência se multiplicou, facilitou a vida do homem. O homem, quando tinha que andar na fazenda, no sítio, de um bairro para o outro, ele tinha mais saúde que hoje. Hoje pega o carro para ir na esquina. Não precisa nem uma livreirinha para abrir o vidro, nem antena que a gente precisa sair para fora e aumentar. Nem tem antena mais, tem? Tem antena? Os carros? Não tem? Não, né? Então, isso, povão. Nós punhamos as crianças sentadas no escovão para pesar, para lustrar o chão. Hoje é tudo elétrico. O que mais que o homem quer? Está faltando moral, caráter, a dignidade, a hombridade, a honra, o respeito, a consciência, o amor ao próximo, amor a si mesmo. Não se amam assim, tomam droga, se enchem de coisas para não ser o que eles são, não entendem o que eles são, não entende. Deus sabe porque está mandando esta palavra. Não entende o que eles são, não sabe o que eles são, não sabe o que querem, e se entrega às drogas para matar sua consciência, seus pensamentos, sua consciência, e para se esquecer da vida, do tormento, da dificuldade, vai tomar coisas também, vão perdendo a saúde, perdendo os prazeres. Quanto mais perde, mais se enche de drogas, de bebida. Hoje Deus vai fazer alguma coisa, algum alcoólatra, algum drogado também. Tu vai sair liberto ouvindo essa palavra, porque ela é de Deus. Esquece-te dessas coisas, fuja do mal, fuja da fonte. Quando eu obedeci ao Senhor, morreu a amizade do mundo. Eles mandavam carta, mandavam telegrama. Você é nosso. Eu falei, já fui. Sou de Cristo agora. Não sou mais do mundo. Quero servir a Deus em espírito e em verdade. Então hoje precisamos esquecer das coisas passadas, irmãos. E não retornar a elas. Não retornar a elas. Porque hoje o mundo está contaminado de tal maneira que em segundos chega a notícia no mundo inteiro, chega o pecado, chegou a notícia, chegou o esclarecimento do pecado, dos prazeres, chegou o desejo. Não sabia, não conhecia, agora me mostraram, agora eu vou tentar, agora eu vou experimentar. E quantos que estão ouvindo esta palavra, criança, mocidade também? Você não é homem, você não é mulher, você é isto, você é aquilo. Você ainda é virgem? Você ainda é virgem? Você é virgem? E da caçoa, menospreza, diminui, dá um glória a Deus, fica firme na virgindade, na pureza, principalmente na virgindade da graça. Dá um glória a Deus. Tu estás se guardando para nosso Senhor Jesus Cristo, para herdar a coroa da vida eterna. Irmãos, temos que esquecer de muita coisa. Esquece hoje. Eu preciso, vocês precisam, todos nós precisamos. Amargura, tristeza, dor, abandono, desprezo, injustiça. Esquece tudo. Vamos começar de novo. Novo ânimo, novo caráter, nova dignidade. Irmãos, eu aprendi uma coisa. Deus me perdoa. Aleluia. Que Deus tenha piedade de nós. Nós temos que esquecer de duas coisas. Do que a pessoa nos machucou e a outra.
do que a pessoa nos machucou e a outra. Não. Temos que esquecer de duas coisas. Como é que eu falei? Temos que esquecer daquilo que nos machucou e da pessoa que nos machucou. Porque cada vez que você pensa nela, você se machuca de novo. Eu não sei o que Deus vai fazer hoje aqui, mas é o maior milagre do mundo, é tirar da consciência, do coração, os malefícios, a dor, o sofrimento que a pessoa nos causa. Precisa esquecer da pessoa, ora por ele, põe na mão de Deus, deixa na mão de Deus, deixa ela na mão de Deus, esqueça que exista, senão fica um sentimento não de vingança, mas de discórdia, uma indignação, e às vezes isso aí machuca nós, leva nós, irmãos, a perder a comunhão do Espírito Santo e a desejar mal para uma pessoa. E hoje Deus vai fazer esses milagres. Não basta não, porque aqui Cristo diz, olha o que ele disse: e nesse teu esplendor cavalga prosperamente pela causa da verdade, Jesus Cristo, mansidão, Jesus Cristo, justiça, Jesus Cristo, destra de Deus, Jesus Cristo. E a majestade de Deus. Que a tua destra te ensinará coisas terríveis. A destra de Deus, a justiça de Deus, o trabalho de Deus. Sinta Ele primeiro em ti. Sinta Ele trabalhar em ti. Sinta Ele crescer em ti. Sinta o crescimento de Cristo. Sinta que os talentos estão angariados, estão multiplicados, a virtude, a santidade e o poder. Não espera a justiça só dos outros. Faça a justiça. Não espera só a misericórdia dos outros. Faça a misericórdia. E o que diz aqui? Mansidão. Como faz falta a mansidão. Como a mansidão é benéfica. Todos que é manso é porque sabem controlar o espírito, sabem controlar o gênio, a violência, domina sua ira, seu ódio, seu ciúme, sua contenda, domina seus desejos profanos, é manso, espera, confia, se humilha, se abaixa para que Cristo o levante, se abaixa perante os homens para Cristo o exalte, diante dos homens, diante dos demônios. Mansidão. Tratar com mansidão, sem aspereza, sem ofensa, sem violência nas palavras, muito mais na agressão física, mas ser manso, aceitar, não pagar com a mesma moeda, as mesmas palavras, aumentar as palavras, querer suplantar as palavras de quem te humilha. Que palavra que Deus está mandando, irmão espiritual? Quer suplantar as palavras que te foram humilhadas, te fizeram mal no coração. Você quer tirar do teu coração palavras mais amargas do que você encontrou? Dá glória a Deus. Deus vai pôr palavras de alegria, de contentamento, não de amargura, mas de benção. Deus te abençoe, irmão. Deus te abençoe. Deus te abençoe, criatura de Deus. Tu me ofendes. Vou pegar como uma precaução, como um ensinamento para aprender a entender os homens na face da terra. E se acalma, não pague com a mesma moeda. Você não tem essa moeda, não pode ter essa moeda. Não se rebaixe, seja superior. Seja superior. O mundo pensa que humildes são os pobres, os miseráveis. Humildade não significa dinheiro, nem riqueza, nem sabedoria humana. Se representa respeito por si mesmo. Não vou me tornar. E está escrito na palavra, está tudo escrito isso aqui, não estou saindo fora dos termos. Está escrito na palavra. Ensina o sábio, ele se torna mais sábio.
ensino louco, ele se revolta contra você, não aceita teu ensinamento. Não quer se subjugar, não a pessoa que criou aquele argumento, mas é o argumento, é o acontecimento que está dizendo, falando, gritando. Olha os acontecimentos, você tem razão, não tem razão. Dá glória a Deus, irmandade. Temos que ter mansidão, humildade, paciência. Queremos mansidão dos outros e não temos mansidão com os outros. Temos que ter tudo isso, irmãos. A graça se derramou em seus lábios. Por isso Deus te abençoou para sempre. O meu coração ferve com palavras boas. Meu coração tem palavras boas. Medito nas palavras boas. Guardo as palavras que Deus me falou. O meu coração é uma enxurrada de palavra. Uma não se choca com a outra. São consoladoras, são amigas, são favoráveis. Se unem para o meu benefício. Se unem para me doutrinar, me consolar, me confortar. Tem todos os gostos, tem todas a sabedoria, tem todas as cores. É que não é uma salada de fruta, e nem é salada de palavra, mas são palavras distintas, mas que junto, ela forma o conjunto que nos faz crer em Deus, nos faz herdar a coroa da vida eterna. Medite nas palavras, que a tua boca seja a palavra de Deus, a mansidão de Deus, a força de Deus, o poder de Deus, para falar com os homens, para falar com Deus, para falar com os demônios. Medita de dia e de noite as razões, Deus não impõe, Deus ensina, da doutrina. Por que a doutrina? Por que a doutrina serve? A doutrina é comida, é alimento, é água, é força, é vida. Meu coração ferve com palavras boas. O que é que se faz, irmãos? Eu nunca pensei nisso. Quando você quer desinfetar uma ferramenta, quando você quer purificar um alimento, quando você quer preparar um alimento que precisa ser cozido, você põe na água fervendo. A água fervendo mata tudo quanto é micróbio. O instrumento sai pronto. Dá um glória a Deus que as palavras que saiam da tua boca passou pela fervura da justiça, do amor, da caridade e da piedade. E ferva a tua palavra, ferva teu coração. Não saia palavras de rudeza, de descontentamento, mas de amor, de caridade, de piedade, de misericórdia. É verdade estas palavras. Ele diz aqui, irmãos, a minha língua é a pena de um destro escritor. A língua deixa uma escrita na nossa vida. Outro dia o senhor falou do... Como é que falou? Pincel? Oh? Crisel? Cinzel? Que grava, faz as estátuas, em relevo, né? Em baixo relevo, né? A língua é pior do que um cinzel. A língua fere a alma, fere o moral, fere o caráter, fere o ânimo, fere a coragem, diminui, machuca, deixa marcas. E aqui diz, a minha língua é a pena de um destro escritor. Que escritor maravilhoso que é Jesus Cristo. Está escrevendo sua lei dentro da nossa alma, do nosso coração, da nossa vida. Que escritor, irmãos. O que ele escreve, diabo nenhum apaga. O mundo não apaga, nem o fogo apaga.
porque é pelo Espírito Santo de Deus. E está escrito que nós temos a marca de Cristo, sinal de Jesus Cristo na alma. E estamos gravados nas palmas das suas mãos. E hoje Deus vai escrever esta palavra nas nossas almas, na vida, no interesse, na participação, no uso, no costume. Nossa vida dentro da graça, da honestidade, da justiça, da bondade, da caridade, da misericórdia, do perdão. E se esquecemos, irmãos, se esquecemos, muitas vezes que temos marcas que ficarão para a história. Marcas que ficarão para a história da nossa alma. Cada um de nós temos uma história. Deixaremos uma história. Deixaremos uma escrita. Fica na alma, no coração dos homens, das mulheres, dos filhos, das filhas do mundo. Ficará escrito. E coisa pesada vai vir agora. O que Deus escreveu, o que Deus fez, fica escrito no céu e na nossa alma. No dia do juízo, não vamos passar por juízo, porque está escrito a santidade, pureza, a lealdade, o nome de Cristo. Não negamos, não falsificamos, não fomos falsos, não fomos traidores, não fomos pecadores. Aquela escrita ainda está firme, mas na hora do juízo, para quem não honrou aquela escrita, não honrou a vida de Cristo, não recebeu a vida de Cristo, não tem as marcas de Cristo, ou estão apagadas, estão estragadas. Ele não pode dizer, eu não conheci, eu não vi, olha aí a marca de Cristo. Eu te marquei, tu eras meu, mas tu foste para outro pasto, foi para outro manancial de água, foi servir ao mundo, o pecado, a carnalidade. Agora você não entra no reino da minha glória. E a maior testemunha é as palavras, é as benções, é a marca de Cristo. E na hora da obediência, na hora da entrega, que palavra que Deus está mandando, irmão? Abre teu coração, deixa Ele gravar esta palavra em mim e em você. Tu nunca mais vai esquecer desta palavra. E o que o apóstolo disse? Tenho as marcas de Cristo em mim, tenho as marcas de Cristo em mim. Além das marcas na carne, tem as marcas na alma, que o homem não vê. Mas Deus vê, Deus sabe. E Deus recompensa aquele que tem as marcas de Cristo. Marca de Cristo, humildade, mansidão, caridade, bondade e justiça. Piedade e misericórdia. São as marcas de Cristo. Se Ele te cravou com todas estas marcas, você vai sair igual a Jesus Cristo aqui. O que nós precisamos para entrar no céu, ser igual a Jesus Cristo. É impossível. Sem a palavra. Eu estou sentindo de sair como Jesus Cristo. Não vou amedrontar ninguém. Mas vamos sair hoje daqui. Se o Senhor me levar agora, eu vou para o reino da glória dos céus. Não vou sair mais da igreja. Não. Às vezes eu quero ficar triste. Nós. Mas está escrito aqui. Por que eu vivo alegre e feliz? Tu amas a justiça e aborreces a impiedade. Por isso Deus, o teu Deus,
te ungiu com óleo da alegria. Mais do que a dor, o que tormenta é a dor da alma, mais do que a dor da física. Eu nunca falei para Deus, para o Senhor, se tu me amas, faz isso. Se tu me amas, faz aquilo. As piores dores que eu tive. Uma das piores dores do homem é o nervo exposto. Já tiveram dor de dente? É horrível. Fecha e fica. Né? Mas esses dias entrou um combate, uma dor na alma, insuportável. E eu clamava, não passava. Orava, lia a Bíblia, tocava hino, cantava, não passava. Uma dor na alma, me abatendo até o chão. Eu não aguentei. Falei, Senhor, se tu me amas mesmo, me liberta agora dessa dor. Passou na hora aquela dor. Hoje eu estou convencido que Deus me ama um pouquinho. Vai para tua casa, Deus te ama, irmão. Ele ama mais do que nós o amamos. Então esta palavra que Deus me deu, irmão. Os nossos vestidos não têm que cheirar o mundo. Não temos que copiar o mundo. E vocês veem que os 3 hebreus entraram na fornalha de fogo ardente e não saíram com cheiro de fumaça. Nós não podemos pegar o cheiro do mundo. Não quero falar o nome do cheiro do mundo. Mas o cheiro do povo de Deus tem que ser o cheiro da ovelha chamada Jesus Cristo. Deus seja louvado. Amém. Agradecemos a Deus em oração. Grande Deus, eterno Pai, em nome de Jesus, teu Filho amado. Aleluia, Jesus. Bondoso Deus e eterno Pai Celestial, no término deste dia em que tu viveste conosco e nós vivemos mais uma etapa da nossa jornada. Uns trabalharam muito, outros trabalharam pouco, outros tiveram dores, tiveram enfado, tiveram tentação, outros já passaram momentos de felicidade, de alegria, de contentamento, mas todos nós passamos com a tua presença, com a tua ajuda, o teu consolo, os teus consolos, e a tua palavra ferveu dentro do nosso coração e nos trouxe também nesse forno, nesse fogão, nesse altar de fogo, Senhor, para aquecer mais uma vez as palavras que tu já falaste, que já está dentro de nós, e a palavra que tu falaste hoje também, que elas se unam no trabalho da salvação da nossa alma. Graças te damos pelo perdão, pela vida eterna, pelo Espírito Santo da promessa, e por nos ter trazido nesta noite aqui para ouvir a tua palavra, pela tua presença, pela tua guia, pelos hinos que tocamos, cantamos, sentimos que chamamos e cantamos e tocamos pelo teu Espírito Santo, porque confortou o nosso coração e sentimos que tu aceitaste o nosso louvor, o nosso clamor, os nossos rogos, as nossas súplicas, porque no hino contém súplicas, agradecimentos, louvores e honra e glória ao teu nome, e também instrução para as nossas almas. Graças te damos maiormente pela tua palavra. Grava ela nas tábuas de carne do nosso coração. Não deixa nós esquecer, Senhor, da palavra, mas faça nós esquecer do mundo, do pecado, da ilusão, e faça-nos lembrar sempre do conselho de Jesus Cristo, que é sempre bom e oportuno, e na hora certa faz efeito em nós, faz efeito no mundo, faz efeito no céu, faz efeito até no meio dos demônios, bendito Deus, porque ela não se contamina com o pecado, nem queima com o fogo do inferno, mas apaga o fogo do inferno e acende o fogo do céu para queimar as impurezas.
que a tua palavra ferva no nosso coração, ao ponto de purificar as nossas próprias vidas e palavras. Graças damos por este dia feliz. Guarda-nos nesta noite, que possamos amanhecer melhor do que hoje. Pedimos e agradecemos, sempre em nome de Jesus Cristo, teu Filho, que contigo reina para sempre. Amém. Deus seja louvado. Amém.